Olá, igreja. Mais uma vez, Pastor Mário, para a nossa reflexão. Para isso, te convido a fazer a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 13, do verso 31 ao verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo: jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças, Pai, pela leitura da tua palavra e te pedimos, por favor, edifica ela no nosso coração e na nossa mente. Esteja nos fortalecendo nesse tempo, Senhor. Eu te peço, abençoa a tua igreja, a Igreja Batista Central em Honório Gurgel. Te oro agradecido em Jesus Cristo. Amém. Amém? Lemos esse texto e quero refletir com você em cima dele quanto ao seguinte tema: o amor entre nós. O amor entre nós. Nós fizemos a leitura do texto e é bom destacar que esse texto relata assim o fim, praticamente, os momentos finais da trajetória de Jesus entre nós, quando ele esteve aqui conosco, né? A pessoa que havia saído de cena lá no verso 31 é Judas, que ele iria traí-lo. Já chegou o momento final de Jesus e nesse momento de tanta angústia, né? Porque Jesus, na verdade, sabia as coisas que iriam acontecer. Um momento de angústia, muito provavelmente para Jesus um momento de dor, e as palavras dele no final ali do texto que eu li já deixou Pedro angustiado. Você vai para um lugar onde eu não posso ir, eu dou a vida por você. E Jesus vai dizer que ele vai negar 3 vezes. Então, um momento de angústia entre eles. É um momento até que a gente pode dizer até de ódio, né? Por parte de Judas, que iria traí-lo, por aquelas pessoas que iriam tomar a vida de Jesus. Mas no meio desse momento, com tantos sentimentos ruins envolvidos, é, Jesus resolve falar de amor para os seus discípulos. Então, quando a gente pensa nesse texto, nesse tema, né, o amor entre nós, a primeira coisa que a gente tem que refletir é que o amor entre nós é um assunto de extrema importância, porque Jesus, né, no meio de conflito, né, de tantos sentimentos ruins acontecendo, na reta final da sua trajetória, ele escolhe falar de amor entre os seus discípulos. Quando a gente verifica que uma situação ela está chegando ao seu momento final, a um determinado ponto final, né? Muitas pessoas também, quando percebem, né, que estão vivendo os últimos momentos da vida, que a sua trajetória está chegando no fim, ela passa a desconsiderar algumas coisas e dar mais importância às outras. E foi o que Jesus fez. Jesus deu muita importância ao amor. Quando ele sabe que está chegando ali o seu momento final entre os discípulos e ele resolve falar de amor para eles, né? Então, o tema amor entre nós, Igreja do Senhor, é um tema de extrema importância, porque Jesus nos deu exemplo disso, né? Ele resolve nos momentos finais falar de amor, então ele passa para mim e para você que esse é um assunto importante e que nós não devemos
parar de pensar e refletir sobre ele em nenhum momento. A gente deve dar muita importância ao amor e sempre nos questionar: será que estamos vivendo na prática o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, o amor que ele demonstra para conosco? Será que nós estamos compartilhando isso com o nosso próximo? A gente deve parar e refletir e verificar se estamos realmente dando a devida importância a esse tema. Em segundo lugar, o amor entre nós é um mandamento, né? E sendo um mandamento, ele deve ser cumprido. Lá no verso 34, Jesus deixa esse mandamento, né? O mandamento ele não é algo opcional, algo que a gente é, possa escolher. A gente deve realizar, deve praticar, né? Assim como nós temos os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos servem em vários países do mundo para ser o ponto de partida para a confecção de leis e constituições, né? Nós também devemos dar importância ao mandamento que Jesus nos deu, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso mostra que entre os cristãos o amor é algo muito maior do que um sentimento. Você já parou para pensar nisso? O amor é algo muito maior do que um sentimento. O amor é ação, é atitude, é razão. Nós não devemos amar de palavras, mas devemos amar com as nossas atitudes, demonstrando a, ao próximo, né? No caso entre nós, igreja, né? Demonstrar o nosso amor deve ser com atitudes práticas, nos colocando à disposição, abençoando as pessoas, ainda que as pessoas, que nossos irmãos sejam duros conosco, nos tenham palavras às vezes difíceis, ainda que eu não pense exatamente como ele, mas nós devemos amá-los, né? Eu devo amar você, você deve me amar, vocês devem se amar entre si, com atitudes, com ação, ou seja, de uma maneira concreta e não só de palavras, né? Quando a gente diz que ama a nossa igreja, quando a gente diz que ama o nosso irmão, mas a gente por trás dele fala mal dele o tempo todo, né? E não somos tão covardes que não damos nem a chance de nosso irmão se defender, porque não falamos diretamente com ele, falamos mal um dos outros por trás. Isso não demonstra de forma prática que nós amamos. Mas se a gente não concorda ou não aceita alguma coisa, a gente fala diretamente com a pessoa, mas com cuidado, com carinho, porque Jesus nos deu um mandamento que nós devemos nos amar uns aos outros, devemos ser uma igreja que demonstra e que vivencia o amor. Esse é um desafio para mim e para você. Em terceiro lugar, o amor entre nós, a gente já viu, o amor entre nós é um assunto de extrema importância. Em segundo lugar, é um mandamento a ser cumprido. O amor entre nós deve ter Jesus como modelo. Deve ter Jesus como modelo, tá? A gente já viu que no verso 34 Jesus deu um mandamento. Jesus não teme dizer, assim como que ele fala lá, né? Ele fala no amor, ele não teme, ele não tem medo de falar isso, falar sobre o amor, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que parar para pensar no seguinte: Jesus é o dono de todas as coisas, ainda assim ele se fez servo, ele era o próprio Deus, né? Ele é o Deus vivo. Ele limitou-se no corpo humano. Olha só quantas coisas que a gente pode parar para pensar. Ele teve que conviver entre seus discípulos e aceitar muitas coisas que eles faziam que não eram o correto, né? Ele, ele conviveu com pessoas às vezes que tinham pouca fé, né? Como a gente viu na reflexão da manhã, né? Naquele momento da tempestade ali, dos ventos fortes, as pessoas vão lá sacudir ele para acordar ele, dizendo assim: não te importa que a gente vai morrer, não. Já falando de uma maneira mais ríspida, parece que é isso que está acontecendo ali no texto. Então, na verdade, eles
falando de uma maneira mais ríspida com Jesus, Jesus teve que conviver com tudo isso, mas ainda assim ele não desistiu dos seus discípulos, não desistiu de mim, de você, que pecamos todos os dias acordamos e temos pensamentos maus, às vezes agimos de forma mal, agimos de uma forma ruim contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. Ao invés de demonstrar amor, somos egoístas, somos perversos, né? Às vezes com requintes de crueldade, mesmo não tendo a consciência disso, quando a gente faz alguma coisa contra o nosso irmão. E mesmo assim Jesus não deixou de nos amar, ele é um modelo. Ainda assim ele morreu na cruz e deu o seu sangue, o seu corpo por nós, passou por vários sofrimentos, suou grandes gotas de sangue, passou por uma enorme angústia por carregar por mim e por você os nossos pecados. Então ele é o nosso modelo, a gente nunca vai alcançar ele, mas a gente deve ter ele como parâmetro, como exemplo a ser seguido. Tá? Em quarto lugar, o amor entre nós, a gente já falou, é um assunto de extrema importância, é um mandamento a ser cumprido, deve ter Jesus como modelo. O amor entre nós deve ser a marca registrada da Igreja de Cristo, né? Deve ser a marca registrada da Igreja de Cristo. A gente tem um alerta aí, né? Todo cristão, ele deveria ser conhecido pelo amor, né? Um cristão, ele não deveria ser conhecido como cristão, como discípulo de Jesus Cristo, por carregar uma Bíblia, por não fumar, por não beber, por não andar neste ou naquele ambiente, por usar terno e gravata, mas ele deveria ser reconhecido por uma marca inconfundível, que é a marca do amor, né? Quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós amamos as pessoas que nos cercam, os nossos próximos, as pessoas reconhecem que Jesus também nos amou e, na verdade, ele nos amou primeiro, né? É o tema da campanha de missões nacionais. Essa é uma marca muito forte, é a marca da Igreja de Cristo. Quando nós amamos, praticamos o amor, e as pessoas não nos confundem, elas sabem que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e elas ficam impactadas com o nosso testemunho e com o conteúdo que temos a passar para ela. Então, eu e você, a gente deve continuar buscando a perfeição. E como é que a gente faz isso, pastor? A gente faz isso amando uns aos outros intensamente. Vamos ter falhas? Vamos. Pedro achava que não ia ter mais nenhuma falha, né? Que ia seguir Jesus para onde quer que ele fosse. Jesus fala assim para ele: olha, o galo não vai cantar enquanto você não me negar 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Teremos falhas, iremos errar, mas não devemos perder de vista, né? Não devemos perder o nosso farol, o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo, e o exemplo que ele deu, o modelo que ele deixou para seguir, o mandamento que ele nos deixou, aquilo que ele deu importância, que é o seu amor. Nós não devemos esquecer jamais isso. Então, o amor entre nós é um assunto de extrema importância, é um mandamento a ser cumprido, deve-se ter Jesus como modelo e é a marca registrada da Igreja do Senhor Jesus. Você tem essa marca? Demonstra ela para o mundo com as suas atitudes. Um beijo no coração. Fica com Deus, uma semana de vitória.